Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao módulo número 2 de Anatomia do Tórax. E hoje, na aula também de número 2, nós falaremos sobre a traqueia. Quando a gente vai estudar anatomia, é sempre importante entender que ela nos ajuda em relação aos referenciais anatômicos e também em dimensões. A anatomia seria como se você pensasse nesse momento na localização que você ocupa, no teu quarto, na tua sala, na tua casa, no teu condomínio, na tua cidade. Você sabe quais são os pontos referenciais mais importantes. Isso daqui é o que vai levar você a saber para que lado que você pode ou para que lado que você não pode ir, considerando cada obstáculo e considerando cada objeto que você tem. Assim é para a gente também a anatomia. Ela vai nortear cada procedimento que vai ser feito e cada análise de exame complementar. Por isso da sua importância de ser falada e de ser repetida. A traqueia, ela ocupa a região mediana da caixa torácica e ela é um órgão mediastinal localizado no mediastino médio. Como pontos de referências mais importantes da traqueia, nós temos primeiro a cartilagem cricóidea, na sua porção superior, e abaixo nós temos a carina. A carina nada mais é do que o ponto de bifurcação dessa traqueia, da onde emergem os brônquios fontes direito e esquerdo. Começando aqui pela cartilagem cricóidea, tanto nos recém-nascidos quanto nos adultos, a localização dessa região superior da traqueia é a nível de C6, da sexta vértebra cervical. Note então que a traqueia ela ocupa uma porção cervical e uma porção intratorácica. Para você visualizar melhor essa questão da porção cervical da traqueia, lembre-se de um paciente traqueostomizado, que a traqueostomia fica mais ou menos nessa região, na região cervical. E aqui a gente precisa entender também que o crescimento da traqueia ele é no sentido caudal. Dessa forma, C6 vai ser sempre um nível relativamente fixo, que vai ter pouca variação. Agora, olhando em relação à carina, isso já muda um pouco. Se o crescimento é caudal, no recém-nascido ela vai se situar mais ou menos entre T3 e T4. Já no adulto, ela vai ser um pouquinho mais baixa. Ela vai ser entre T5 e T6. Um outro ponto bastante importante em relação à carina, a essa bifurcação, é o ângulo formado entre os brônquios fontes direito e esquerdo. Na criança, entenda-se aí até os seus 3 anos de idade, esse ângulo formado entre os brônquios ele é relativamente simétrico, ali em torno de 55 graus, com essa linha imaginária que passa pela região mediana da traqueia. Conforme a criança cresce, isso vai modificando. Esses ângulos que até então eram simétricos, eles vão tornando-se assimétricos, a ponto que chega no adulto e essa assimetria vai ser que à direita esse ângulo vai ser em torno de 25 graus e à esquerda de 45 graus. Até o 6º mês de vida, há uma assimetria muito próxima entre esses ângulos. E após os 6 meses, isso vai modificando um pouquinho, mas ainda dá para considerar como uma simetria legal até os 3 anos de idade. A partir do 6º mês de vida, o brônquio fonte direito ele vai começando a ficar mais verticalizado. Então, o que antes a gente tinha uma abertura simétrica, vai começando a ter uma mudança. Isso é muito importante quando a gente pensa na criança que vai ser entubada, que então na criança pequena tem uma possibilidade maior de ter uma seletividade tanto para a esquerda quanto para a direita. E o mesmo raciocínio vale para a aspiração. A aspiração de um corpo estranho pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda nas crianças menores. Nos adultos, conforme vai envelhecendo, conforme vai virando adolescente, é menos provável que aconteça uma aspiração por brônquio fonte esquerdo. Mas é possível, claro. No entanto, na criança menor, essa possibilidade acaba sendo maior. O comprimento da traqueia ele também varia conforme a faixa etária. Ao nascimento, por exemplo, ela é em torno de 4 centímetros. Até a puberdade, esse valor dobra. E até a fase adulta, esse crescimento, esse comprimento, ele praticamente triplica. E no adulto, ele acaba girando em torno de 9 a 15 centímetros. Por aqui, a gente consegue também tirar uma percepção do porquê que no tubo da criança e no adulto nós temos localizações diferentes. Se a criança tem uma traqueia menor, então automaticamente o tubo orotraqueal precisa ser numa localização um pouco mais alta. Se a gente fizesse um corte transversal na traqueia, a imagem que nós teríamos seria essa. Essa parte roxa representa a porção membranácea da traqueia. Ela ocupa em torno de 25% de toda a circunferência da traqueia e ela é bastante móvel.
ela tem uma relação muito grande com o ciclo respiratório. E essa porção em azul já é a porção cartilaginosa, em que os anéis cartilaginosos eles já nascem em uma quantidade fixa desde o nascimento até a idade adulta, que gira em torno de 16 a 20 anéis. Esses anéis, no início da vida, eles são mais móveis, são mais elásticos. E conforme a criança cresce, eles vão se calcificando e ficando mais endurecidos. E olhando em relação ao tamanho no recém-nascido, nós temos que esse diâmetro é em torno de 6 milímetros. Já no adulto pode chegar até 20 milímetros. Outro ponto que é importante que você saiba é que na região submucosa dessa traqueia, a criança tem uma quantidade de glândulas muito maior do que os adultos. De toda essa espessura submucosa, em torno de 17% delas é preenchida por glândulas. Já no adulto é em torno de 12%. Quando a gente soma essa maior proporção de glândula com essa maior elasticidade e essa via aérea, essa dimensão traqueal menor, a gente começa a entender por que a criança tem uma facilidade maior de evoluir para insuficiência respiratória e por que essa evolução pode acontecer mais rápido. Lembre que a glândula mucosa ela produz muco. Então, em uma luz traqueal já reduzida, com uma quantidade de glândula maior, mais muco proporcionalmente é formado do que no adulto. Isso é um dos motivos pelo qual essa criança tem chance de evoluir de forma mais desfavorável do que o adulto. Agora tem um ponto que gera uma certa polêmica, gera uma discussão atualmente, que é ao formato da traqueia. Antes acreditava-se muito que a posição traqueal ela é mais um funil, ela é mais um cilindro na criança pequena. Perdão, ela é mais um funil, ela é mais um cone na criança pequena. E conforme essa criança cresce e vai virando adulta, haveria então mais uma conformação cilíndrica. Daqui vem a teoria, vem a prática até mesmo, de que a criança precisa ser entubada com um tubo sem cuff. Quando ela passa aqui pelo anel cricoide, vai ter um estrangulamento na região também superior da traqueia, o que dificultaria o passamento do balonete, do cuff. Essa teoria vem sendo questionada, alguns autores falam que não é bem assim, falam que a traqueia ela é cilíndrica desde então e que por esse ângulo não haveria necessidade de usar um tubo sem cuff nessa criança pequena. Isso não é o mérito da aula, mas é importante que você saiba que essa é a discussão e que há também alguns autores que falam que há sim essa divergência e há autores que falam que não, que a anatomia ela é muito semelhante tanto na criança quanto no adulto. Vale lembrar um ponto também muito importante da traqueia, que é a relação que ela tem com a aorta. O arco da aorta, ela passa rente, ela encosta no terço distal da traqueia. E isso faz com que as variações que a crosta da aorta tem, até mesmo a pulsação, façam um deslocamento dessa traqueia de um lado para o outro, conforme outros comemorativos, como a fase do ciclo respiratório e a posição do paciente. Mas lembre-se que no terço distal da traqueia há uma íntima relação com o arco da aorta. E as dimensões da traqueia, elas se modificam com algumas situações que também são muito importantes serem lembradas. A primeira delas em relação à pressão intraluminal de algo que está dentro da traqueia forçando para fora, com também algo extraluminar, que é algo que vem de fora e empurra a traqueia, como por exemplo os linfonodos paratraqueais ou uma massa mediastinal que pode fazer essa compressão. E isso daqui faz com que possa acontecer um deslocamento da traqueia para fora da linha média ou até mesmo de apenas uma das paredes. A criança pequena ela é muito mais cartilaginosa, ela é muito mais maleável, ela é mais elástica. Então isso acaba sendo mais fácil de acontecer. Segunda coisa que pode fazer essa alteração de dimensão e forma é o ciclo respiratório. Na inspiração, a traqueia ela tende a descer. Basta você colocar a mão aqui na tua cartilagem tireoideia que você vai perceber que a hora que você puxar o ar, ele tende a descer um pouco. Então esse é o sentido de movimento da traqueia. Na inspiração, quando o ar então está entrando, aquela porção membranácea ela tende a se expandir. Então o diâmetro interno da traqueia ele acaba tendo um aumento. E a hora que há a expiração, a parte membranácea ela tende a colapsar, ela tende a voltar à sua posição estática, então há uma diminuição do calibre traqueal. E terceiro, a posição do paciente, a posição da tua criança também modifica.
Se ela tiver uma flexão cervical, vai ter um calibre. Se ela tiver uma extensão, vai ter outra. Inclusive, isso também vale para se ele estiver pronado ou até mesmo em decúbito dorsal. Esses 3 pontos são importantes serem lembrados e são importantes serem considerados quando for analisado o raio-x de tórax, porque essas 3 considerações fazem com que a traqueia possa ter algumas posições e formas diferentes que não necessariamente vai ser algo patológico. Lembre-se então que esses conhecimentos de anatomia são importantes na prática para você saber o posicionamento de um tubo orotraqueal quando for visualizado ao raio-x. Ele ajuda também a você entender e raciocinar sobre a possibilidade de aspiração conforme a faixa etária do teu paciente. E ainda, ela tem esses formatos variáveis conforme esses diferentes contextos clínicos, que são todos importantes serem analisados em conjunto para que não haja uma conclusão equivocada. Se você não entendeu, se ficou um ponto que não ficou claro, fique à vontade para me procurar. O que eu puder fazer para te ajudar vai ser um prazer. Desde já eu agradeço pela tua atenção, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.